Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o Paulone, sejam muito bem-vindos à nossa primeira aula efetiva, que nós vamos aprender sobre os livros apócrifos do Antigo Testamento. E hoje nós vamos começar com o primeiro e talvez o mais importante em termos históricos de todos os apócrifos que nós temos aí no Antigo Testamento, que é a literatura de 1 Macabeus. Vale a pena nós colocarmos aqui um disclaimer importante. Na medida em que nós conduzimos essas aulas, é importante que você leia os livros apócrifos. O curso não tem como objetivo oferecer para você informações analíticas e uma análise verso por verso do texto. Muito pelo contrário, você vai ter aqui introduções que vão te conduzir e vão te ajudar a entender melhor esse texto ou esses livros apócrifos. Então nós vamos começar agora com a análise introdutória de 1 Macabeus. Falando um pouquinho mais de texto e linguagem de 1 Macabeus, nós podemos dizer que 1 Macabeus é uma narrativa histórica que descreve de forma clara e penetrante o período de 40 anos, ricos de acontecimentos variados, intrigas de toda sorte, derrotas, vitórias, ilimitados aos eventos que foram protagonizados pelos judeus agrupados em torno de Jerusalém. Então é uma literatura que se assemelha muito à literatura histórica narrativa do Antigo Testamento, como o relato dos reis ou dos cronistas, de crônicas, mas nós temos pinceladas muito importantes que são fruto do próprio tempo, que nós vamos ver em seguida. Data e autoria. Autoria e data são elementos muito importantes dentro de um estudo de um documento antigo. Em termos de autoria, nós não sabemos quem foi que escreveu nem 1 Macabeus nem 2 Macabeus. Então, rigorosamente é uma literatura anônima e pela linguagem é alguém relacionado com a própria dinastia Asmoneia, ou seja, a dinastia dos Macabeus. Como é que você percebe isso? Pela forma heróica e uma forma muito positiva que o escritor imprime em sua linguagem, em seu relato, sobre as obras, sobre os grandes feitos dessa família sacerdotal, que é a família de Matatias, que é a família dos Macabeus, que é a família dos Asmoneus. E foi esse livro escrito por volta do 1º século antes de Cristo, então num tempo bem posterior ao final do Antigo Testamento, que é por volta do ano 400, já com todos aí sob o domínio pleno aí do Império Grego, ou debaixo de todo o processo de helenização. Discussão se o livro foi escrito nos últimos anos de João Hircano, antes de 129 a.C., ou nos tempos de Alexandre e Janeu, por volta de 100 a.C., existem dentro dos círculos acadêmicos. Entretanto, é um consenso dizer que foi escrito por volta do ano 100, 129 a.C., nesse período de intensa efervescência cultural. Com relação ao título desse livro, nós chamamos esse livro de 1 Macabeus, mas esse nome Macabeus vem de acordo com a tradição da Septuaginta. Nós temos um outro nome alternativo em hebraico, né? Esse Sarbet Sabanayel, que vem de vários tipos aí de variantes, que conforme a tradição escrita por Eusébio de Cesareia na sua história eclesiástica, tem algumas variações. Por exemplo, o livro também é chamado de Livro dos Príncipes da Casa de Israel ou O Príncipe da Casa de Deus. Aí tem o El. Em alguns outros contextos é chamado de História da Casa dos Guerreiros. Em outros também o Livro da Casa dos Príncipes de Deus. E também em outros contextos o Livro da Dinastia dos Resistentes de Deus. Literalmente o livro da casa daqueles que resistem em Deus, ressaltando aí essa característica de resistência da família de Judas Macabeus. Qual que é o tema principal de 1 Macabeus? O tema principal está muito bem expresso em 1 Macabeus capítulo 2, versículo 24 a 26, que diz o seguinte: ao ver isso, ou seja, todo o processo de instalação de cultos pagãos capitaneados por Antíoco Epifânio ou Antíoco IV, Matatias, que é um sacerdote no interior da região aí da Judéia,
inflamou-se de zelo e seus rins estremeceram. Tomando de ira justa, ele arremessou contra o apóstata e o trucidou sobre o altar. No mesmo instante, matou o emissário do rei que forçava a sacrificar e derrubar o altar. Ele agia pelo zelo pela lei, do mesmo modo como havia procedido Finéias para com Zambri, filho de Saul. Então qual que é o tema principal da literatura aos Macabeus? Zelo. O que é esse zelo? É o amor, é a disposição do povo de Deus em defender as causas de Deus, a prática da religião, as leis e a tradição que o povo de Deus tinha como marcas distintivas do seu relacionamento com o Deus de Israel. Então, o capítulo 1 de Macabeus vai introduzir todo o cenário, onde nós temos aí a introdução programada dos elementos pagãos dentro da vida cotidiana do povo de Jerusalém, dentro do templo, numa tentativa do Antíoco minar completamente qualquer rastro da religião judaica e implantar o paganismo. E a família de Matatias, ou seja, a família dos Asmoneus, vai se levantar contra isso, movido por esse sentimento de zelo. Zelo em relação a Deus, zelo em relação à lei. E é esse zelo, esse profundo mover interior que eles tinham em relação às coisas de Deus, que eles vão fazer os seus movimentos de milícia e arregimentar toda uma tropa, todo um número considerável de guerreiros que lá pra frente vai ser responsável pelo status independente, entre aspas, que a região da Judéia vai ter em relação aos seus dominadores seleucitas. Então, zelo é uma palavra muito importante. Outro conceito muito importante dentro da literatura de Macabeus é o fruto desse zelo, que é personificado na figura dos grandes heróis macabeus, a começar por Matatias, Judas e os irmãos que vão seguir, primeiramente na guerra, no conflito armado contra os gregos e depois na consolidação de um governo relativamente independente, da restauração de todo o culto no templo, etc, etc, etc. Então podemos dizer que na época de Jesus, na época dos apóstolos, todos esses eventos baseados nesse tipo de literatura eram eventos de coesão nacional, porque a história de uma nação é construída por base nos seus heróis, e os macabeus eles são colocados como verdadeiros heróis da nação, responsáveis por trazer novamente essa identidade nacional que foi lá atrás perdida em todo o processo do exílio, destruição e depois restauração no pós-exílio com Zorobabel, Esdras, Neemias e etc. Então, zelo e heroísmo são dois temas muito importantes, não somente da literatura de 1 Macabeus, que vai ser uma literatura um pouquinho mais historicista, ou seja, um pouquinho mais voltada nos fatos, como também na literatura de 2 Macabeus, que vai trazer realces um pouquinho mais, vamos dizer assim, místicos, espirituais, de intervenção divina de Deus, numa pegada um pouquinho mais forçada, no sentido de legitimar as ações dessa família dos Asmoneus. Então, guarde aí e pense nessas coisas quando você for ler com cuidado 1 Macabeus. Caiu de paraquedas aqui no canal, nós temos muitos conteúdos relacionados à Bíblia, fé, línguas originais. Gostou desse vídeo? Clica aqui porque vai ter um conteúdo semelhante, e se você quiser conhecer mais da fé, clica aqui porque nós temos um conteúdo especialmente desenvolvido para você. Deus te abençoe e até a próxima!